Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do LibreOffice Calc. Neste exercício, nós veremos algumas funções estatísticas que nos permitem fazer uma contabilização de dados a partir de uma determinada condição. Como vocês podem ver nessa tabela, nós temos a coluna de produto e a coluna de origem que possuem valores que se repetem. Por exemplo, em produto nós temos roupas, enlatados, temperos, que são elementos que se repetem neste conjunto. Bem como em origem, nós temos alguns estados que se repetem. A primeira função que nós vamos ver é o cont.c. O cont.c nos permite localizar em um conjunto de dados valores e fazer a contabilização destes. Por exemplo, se eu quiser saber quantas ocorrências eu tenho de um determinado estado, eu uso o cont.c para isso. Bom, vamos lá. Igual cont.c. Como ele já apareceu na sugestão, eu preencho, eu pressiono Enter e ele preenche para mim. E agora eu seleciono um intervalo de contagem, onde contém os elementos que eu quero que ele localize. Então, vou pedir para ele localizar nos estados. Então, vou selecionar todos os estados que aparecem aqui na tabela. Selecionei, ponto e vírgula, passo para o próximo elemento, que são os critérios. Bom, o nosso critério aqui é a ocorrência de um determinado estado. Para isso, ao invés de digitar o nome do estado diretamente na função, nós vamos usar uma célula de referência, que vai ser esta amarela aqui na tela. Então, vou clicar nela e tudo que aparecer, que for digitado ali, se existir naquele intervalo, ele vai fazer a contagem. Selecionei o meu critério, minha célula de referência, pressiono Enter para finalizar. Vocês vão notar que aqui ele marca 0. Deixa eu remover todo o formato moeda daqui. Bom, eu vou digitar um estado existente nessa lista. Por exemplo, Minas Gerais. MG. Pressiono Enter. Quantas vezes aparece MG nessa lista? 4 vezes. Se por acaso eu mudar de MG para SP, pressionar Enter, vocês vão ver que agora eu tenho 7 ocorrências. Então ele fez a contagem de 7 elementos no conjunto de dados. Outra função estatística é o soma-c. O soma-c nos permite fazer uma soma de um conjunto de valores baseado em alguma condição pré-definida. Por exemplo, eu poderia fazer a soma de todas as ocorrências de enlatados, por exemplo. Para isso, bastaria fazer a identificação dos elementos. Aproveitando que no primeiro exercício nós vimos origem, vamos continuar com esse item. Então, igual soma C, apareceu lá em cima, eu pressiono Enter, ele preenche para mim. Eu tenho 3 elementos, um intervalo, que é onde ele vai buscar o critério, a condição ou critério que a gente vai usar para ele fazer a soma, e o intervalo que contém os valores que serão somados. Então eu vou selecionar por estado mesmo, todos os estados. Agora, ponto e vírgula, eu já defini o intervalo. Toda vez que houver uma ocorrência do critério naquela lista, ele pega o valor correspondente na coluna que contém os valores que serão somados. O nosso critério aqui, nós vamos usar a mesma célula de referência do exercício anterior. Vou clicar aqui, ponto e vírgula, e agora eu defino qual que é o intervalo que contém os valores que serão somados. Eu vou somar a coluna de preço. Selecionei todos eles. Pressiono Enter para finalizar. Vocês podem notar que a soma agora da coluna preços para o estado de São Paulo totaliza 1937,32.
Se eu selecionar esses valores aqui na pré-visualização que nós temos na barra de status, vocês vão ver que é o mesmo valor. Agora, se eu mudar lá em cima para Rio de Janeiro, por exemplo, RJ, eu vou ter uma outra soma, que é de 513 para esses dois elementos aqui. A função seguinte, conte valores, nos permite fazer uma contagem de quantas células num conjunto possuem valores preenchidos. Ou seja, ele ignora as células vazias e conta somente as que possuem algum valor preenchido nelas. E ela é bem simples. É o conte.valores. E o intervalo que contém os valores que eu quero contar. Eu vou fazer a contagem apenas da coluna de custo. Então, quantas células preenchidas tem a coluna do custo? Selecionei, pressiono Enter. Ele me diz que tem 24 linhas, ou seja, 24 células preenchidas. Então, se eu selecionar aqui todos os valores, eu vou perceber aqui embaixo que eu tenho 24 linhas em uma coluna. Se por acaso algum valor destes for excluído, automaticamente o conte-valores passa a ignorar essa célula e reduz da contagem. Como vocês podem ver, eu excluí o valor dessa célula e automaticamente ele passou a marcar 23 ao invés de 24 como anteriormente. Vou desfazer. O continue tem uma função um pouco parecida com essa que acabamos de ver, o conte-valores. A diferença é que num conjunto de dados ele vai contar apenas as células que possuem valores numéricos. Ou seja, se eu selecionar células que possuem texto misturado com os números, ele passa a ignorar essas células e somente vai contar as que possuem valores numéricos exclusivamente. Igual conte.num, já apareceu ali, pressiono Enter. E agora, para fazer esse exercício, a gente vai selecionar todos os valores entre produto e custo. Então, eu vou selecionar até aqui e vou pressionar Enter. Nesse conjunto, ele encontrou 48 células com valores numéricos exclusivamente, ou seja, essas duas colunas, passando a ignorar o conteúdo das outras duas. E o contar vazio, ele faz o inverso da função conte-valores. Conte-valores conta as células que possuem algum preenchimento, e o contar vazio vai contar as células que não possuem nenhum valor preenchido num conjunto de dados. Isso nos permite localizar células em branco nesse conjunto. Como é que funciona o contar vazio? Igual contar vazio, apareceu lá para mim, eu vou pressionar Enter. E eu defino um intervalo. Eu vou definir o mesmo intervalo usado no conte-valores. Eu vou pressionar Enter. Vocês vão ver que não existe nenhuma célula vazia aqui, por isso ele marca 0. Agora, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz para testar o conte-valores e deletar o conteúdo desta célula, vocês vão notar que aqui passou a ter 23 e aqui passou a ter 1. A soma das duas vai dar o 24, que é o total de linhas de células nos dois intervalos. Continuando o exercício de estatísticas, eu vou mostrar um recurso que o Calc tem, que nos permite fazer a geração de conjuntos de estatística de uma maneira bem mais simplificada. Através do menu Dados, foi incluído uma série de
análises estatísticas pré-definidas que nos facilitam muito esse tipo de trabalho. Então aqui eu vou mostrar para vocês como fazer uma análise de variância, que ele vai analisar uma série de dados e fazer várias correlações entre eles. Então eu vou selecionar aqui dados, estatística, análise de variância. No intervalo de dados agora eu defino quais são os dados que eu quero que ele faça análise. Então eu vou definir os valores numéricos. Clico no botão encolher aqui, seleciono os dois conjuntos de preço e de custo, volto no expandir, defino aonde eu quero que o resultado apareça, então eu vou clicar aqui e vou definir esta célula G1 para isto. Notem que ele já vem definido como fator único ou dois fatores. Então, fator único marcado, colunas ou linhas, então a gente pode fazer a alteração dessas informações. E os parâmetros pré-definidos, como um alfa, que é uma informação que ele vai utilizar para fazer a análise daqueles dados. Vou clicar em OK. Vocês podem notar que ele gera para mim automaticamente uma série de informações a partir daquele conjunto de dados definido. Então aqui, como eu selecionei duas colunas, ele está usando coluna 1 e coluna 2. Então ele faz uma contagem dos elementos, faz a soma desses elementos, gera a média, e aqui ele faz um teste de variância destas informações, além de outros testes que ele faz aqui embaixo que nós podemos ver. Para quem quer aprender um pouco sobre funções estatísticas, é bem interessante porque se você clicar em algum deles, você vai conseguir ver de onde ele está buscando as informações para gerar aquele valor. Além dessa, nós temos várias outras formas de análise estatísticas aqui pré-definidas. Por exemplo, um teste T, teste F, um teste quadrado, covariância. Cada um deles pode ser aplicado numa situação bem específica, o que não será coberto neste exercício. Até a próxima. Obrigado.